Gálatas 3, de 1 a 14. Acompanhe na sua Bíblia esse texto que farei a leitura. E o texto assim nos diz, meus irmãos: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou até vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Que Deus abençoe essa leitura, meus irmãos, e a explanação da sua palavra nesta noite. Meus irmãos, recentemente, continuamente, os noticiários, por exemplo, eles divulgam, dentre tantas coisas, eles divulgam cenário econômico, cenário social, e pensando do ponto de vista de cenário econômico, continuamente, finalizando um mês, iniciando outro, os noticiários econômicos são apresentados, e dentre eles, de como o brasileiro tem se comportado na economia, e que muitas vezes uma parcela considerável da sociedade encontra-se grandemente endividada. Pare para pensar. O endividamento, meus irmãos, ele pode acontecer porque muitas vezes há uma doença no lar. Isso acontece. E às vezes você precisa adquirir medicamentos, um tratamento, e às vezes até foge um pouco do seu orçamento. Às vezes surge um carro, quebra, isso enguiça, e você fica numa situação que você até faz compras com o seu cartão, que ele tem um limite. Você tem o seu salário, ele tem um limite, você não pode somar esse limite com o seu salário que você tem, mas você, diante de certas circunstâncias, você usou o seu salário, precisa daquele limite para fazer algum conserto, alguma coisa, mas depois você vai ter outras despesas que vai o seu salário e tem que pagar aquele cartão. E mostra muitas vezes no cenário nacional que muitas pessoas têm endividado, e não são por essas questões, é porque não faz conta mesmo, gasta e não sabe quanto está gastando. Você diria que isso talvez se encontraria em insensatez, falta de boa administração, bom entendimento, falta de controle? Sim. E quando nós pensamos em insensatez, muitas vezes está relacionado com que a pessoa tem entendimento das coisas, mas ela vai se deixando, ela não está inocente, ela sabe que se não se aprontar, não fizer as coisas acontecem negativamente, mas mesmo assim ela age como se tudo fosse natural. Isto se chama, de certa maneira, insensatez.
E a insensatez se dá em todas as áreas, não só na econômica, também no meio do povo de Deus. O povo de Deus muitas vezes age com insensatez, e ao ler o texto nós encontramos duas ocasiões logo no início, em que o apóstolo Paulo fala por duas vezes, e nós sabemos que na maneira do judeu, ele era um judeu, ele escrever, e quando ele havia repetição ali, e não apenas entre eles, nós também quando repetimos, há uma o quê? Uma ênfase. E ele estava mostrando que aqueles irmãos da igreja da Galácia, ou aquelas igrejas aos Gálatas ali, eles estavam agindo com insensatez, porque eles, crendo em Cristo, estavam abandonando, eles estavam seguindo falsos mestres, que estavam dizendo: olha, vocês creiam em Cristo, mas também tem que seguir todo o cerimonial dos judeus, a circuncisão, tem que fazer as leis, as normas que todo judeu seguia, porque senão não podem ter a salvação. Haviam falsos mestres, e aqui encontramos, meus irmãos, o apóstolo Paulo na sua argumentação, nesse capítulo 3, ele mostrando as comprovações da supremacia da fé sobre as obras da lei. Ela é realmente muito mais elevada, ela é suprema, ela está muito acima, totalmente acima do que as obras da lei. E ele explica por quê. Ele mostra, por exemplo, dos versos de 1 a 5, ele vai mostrar para nós as razões. Primeiramente, que é pela fé que foi recebido o Espírito Santo de Deus, não pelas obras. Pelo Espírito é que nós podemos comprovar que a fé ela é eficaz, não as obras da lei. E então ele chama: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, como que hipnotizando, né? E vocês agora estão deixando, como que podemos dizer simbolicamente, vocês viram o Senhor Jesus, vocês sabem que Ele morreu lá na cruz, e vocês estão seguindo esses homens. É pela pregação da fé, não é pelas obras da lei que receberam o Espírito Santo. Não foi pela pregação da fé. Diz-nos o apóstolo Paulo em outra ocasião, aos Romanos, capítulo 10, ele nos diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, Deus comunica e a pessoa ouve pela fé, sem ter visto Cristo, sem ver o próprio Deus, porque Ele é Espírito, mas pela fé ele crê que Cristo não apenas morreu, mas Ele morreu no lugar da pessoa que crê. E isso é muito importante, porque em todas as eras, e inclusive na nossa geração, muita confusão tem tido as pessoas. Por quê? Elas imaginam que se crer que Cristo existe, elas estão salvas. Não é verdade, isso não é verdade, porque a própria Bíblia em todo, no seu todo, de várias maneiras, ela vai mostrar que é mais do que isso. No Velho Testamento diz-nos o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, então mais Ele fará. Ou seja, confiar, tenha fé, entregue a sua vida e viva agora pela fé nele. Não apenas creia que Ele existe, mas agora você confia que Ele vai dirigir a sua vida. Não vai ser você que vai fazer com que Deus salve você, é o contrário. É Deus que veio e rompeu na história e mandou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma ação que vem de Deus ao homem, não é o que o homem faz pelas obras da lei. Eles não alcançaram o recebimento do Espírito pelo que eles fizeram. Eles alcançaram sim, porque Deus os alcançou primeiro. O apóstolo João, de outra maneira, ele nos diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, é uma resposta. A resposta que se achega a Deus é uma resposta, porque Ele apresentou o Filho, e nós então, em resposta, reconhecendo pela fé que Ele morreu no nosso lugar, especificamente, nós então agora adentramos a família da fé. E é a família da fé, não é pelas obras da lei. Tiago, ele mesmo fala: crês tu, faze bem,
E aí completa dizendo: os próprios demônios creem e tremem. Eles creem, eles sabem quem é. E quando nós vemos os relatos dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, várias ocasiões, pessoas que estavam endemoniadas, e vendo ali, vindo Jesus, eles mesmos, os demônios se apresentavam e falavam: ó Altíssimo, vieste nos atormentar, ou seja, vieste com teu poder nos condenar. Eles sabiam quem é, eles sabiam e sabem quem é, mas eles não confiam as suas vidas, não se entregam a Jesus para fazer a obra de Jesus. Pelo contrário, eles continuam nas trevas, eles foram presos nessas trevas, eles creem. E é isso, meus irmãos, que o texto ajuda-nos a entender. Havia esse problema nas igrejas, não uma, várias igrejas ali, que ele escreveu a carta aos Gálatas, não de uma igreja, mas de várias igrejas ali, no mínimo, portanto, duas. E eles estavam imaginando que ouvir e seguindo aqueles falsos mestres estaria tudo bem. Não, muito pelo contrário. Paulo chama 2 vezes de insensato. Eles não eram inocentes, eles estavam fazendo aquilo não porque eram inocentes, é porque eles estavam deixando e aceitando, e isso lhes traria maldição. E então ele vai mostrar que é o Espírito Santo. Eles receberam não pela lei, o cumprimento, fazendo os ritos, eles receberam, mas pelo contrário, foi pela fé, ouvindo a pregação da fé. Por acaso, ele pergunta, porventura o recebeu por obras da lei ou pela fé? Eram perguntas que nós dizemos são perguntas retóricas, ou seja, na maneira de apresentar a oratória, de apresentar o discurso, ele fazia perguntas no sentido de que já sabia as respostas, e a resposta não era essa. Era muito claro, era pela fé, mas ele fala isso para que trouxesse eles dessa insensatez. O povo de Deus cai em insensatez também, em várias delas, e dentre elas vemos essa, o desviar-se de Cristo, ouvindo a instrução bíblica, por exemplo, de Davi. Salmo 1 nos diz: mais do que feliz, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Há muitos conselhos, mas nós temos que escolher quais são aqueles adequados, aquele que nos aproxima do Senhor Jesus, e não daqueles que nos afastam. E ele prossegue, e ele vai comprovar mais. Agora ele falando primeiramente do Espírito. Olha, a primeira prova é: vocês receberam o Espírito. Jesus veio, realizou a obra, e houve o Pentecoste, e o Espírito Santo desceu, e vocês agora são o templo do Espírito Santo. Mas vocês não receberam por obras da lei, foi pela fé. Vocês creram pela fé e vocês receberam, e não só o Espírito. E ele continua na sua argumentação e apresenta mais provas. Ele diz, por exemplo, Abraão, e ele vai mostrar, ele vai dar o exemplo de Abraão. Olha, Abraão, que é conhecido como pai da fé, e ele vai dizer do verso 6 ao verso 9, por exemplo, no 6, é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu. Quando Deus chama Abraão, ele diz: Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que te mostrarei. Precisava de fé. Quem é que diz sai? E ele creu que era o Senhor. Não era simplesmente uma voz do além, não era simplesmente um trovão, não era alguém querendo fazer uma brincadeira de mau gosto, não. Ele creu que era Deus. E mais do que isso, o Senhor o resgatou das trevas, porque conforme, depois você vai ler isso em casa, leia o capítulo 24, e vai estar bem lá no início, vai comprovar que Abraão, com toda a sua família e seu pai Terá, todos eles eram idólatras, serviam os deuses de Efrata, de Arã, todos eles ali, todos, e Deus chama, e ele ouve, Deus tira ele do pecado, da idolatria, e fala: vai para outro lugar, eu tenho um outro destino muito melhor, vai para a terra que te mostrarei. E ele saiu peregrino, e ele creu.
O pai Abraão creu, e não foi pelo que ele fez, porque pensando historicamente, cronologicamente, nós sabemos que vem Abraão, depois vem o seu filho Isaque, e depois vem o filho do filho que é Jacó, que Deus mudou o nome para Israel, e de Israel vieram os 12 filhos, as 12 tribos, e é nesse período que vem Moisés, né? Muito tempo depois, vem Moisés, que era da tribo de Levi, quando eles estavam lá no Egito, que vem a lei, muito antes da lei, não é por obras da lei, é pela fé, porque Abraão é conhecido como pai da fé, e ele creu, e diz que isso foi imputado, foi apresentado como justiça, como obra. A obra da fé, sim, é algo que se mostra visível, concreta, de maneira concreta, de confiança, e ele creu, e isso serviu de justiça. E aí ele vai dizer mais, ele vai dizer, sabem então por isso, sabei vós, que os da fé são filhos de Abraão. O judeu se orgulhava muito de ser do povo de Israel, e eu creio que hoje também ele se orgulha, ele se envaidece. E que bom quando a gente gosta de ser o que Deus colocou para nós sermos, é muito bom. Como é bom nos alegrarmos com o trabalho que Deus nos dá, como é bom se alegrar com a família que Deus nos deu, como é bom se alegrar no país que Deus nos deu, porque tem muita coisa, tem muita bênção. Mas para o judeu era muito difícil entender isso e aceitar, dizer que os gentios também são filhos de Abraão. E é o que ele diz: sabei que os da fé são filhos de Abraão. É pela fé que todos se fazem filhos de Abraão, porque ele creu, e isso foi imputado por justiça, e todo que crê também é filho de Abraão. Eu e você somos filhos de Abraão, e é dentre tantas coisas que nós entendemos, que a igreja, ela não começa com Cristo Jesus na história, no Novo Testamento. Nós cremos que a igreja sempre existiu, e a prova dentre elas está aqui, que Abraão é o pai da fé, e todos os que creem pela fé são filhos de Abraão, fazem parte da mesma igreja, fazem parte do mesmo povo, e todo o povo, do velho seja do novo, tinha que crer pela fé. Receberam a lei, mas eram sempre salvos pela fé, porque pela lei, meus irmãos, eles não conseguiriam nada. E é dessa maneira que ele diz que os gentios, ou seja, nós que não somos judeus, que não somos dessa etnia, e ele não veio salvar uma etnia, ele veio salvar um povo, o povo que ele estava formando. E ele diz que Abraão pré-anunciou o evangelho aos gentios, quando ele diz: em ti serão benditas todos os povos, todas as nações, em ti serão benditas. Como em ti? Através de ti, você que creu pela fé, e todos que fizerem a mesma coisa, através de você, vai vindo, vão fazer parte. Quando, portanto, ele diz: Abraão, você vai ser pai de multidão. O nome dele era Abrão, e Deus mudou para Abra, colocou mais um Ão, que significa Abba, né? Ab é pai em hebraico. E quando ele pôs aquele outro A lá, é pai de multidão, de gente inumerável, como a areia da praia, como as estrelas do céu. E nós fazemos parte disso, porque ele creu lá, e nós também cremos no mesmo Deus que nos chama, nos tira do pecado, nos tira das trevas, nos tira da idolatria. E é o que ele diz: Deus justificaria pela fé, faria justos pela fé, não porque nós somos justos, mas porque ele declara justo através da obra de Cristo, que nós cremos pela fé. É através da fé que nós chegamos à salvação, ao perdão. Toda a história do mundo é uma história de redenção, em que ele mostra que ele está remindo, ele está salvando um povo, e quando Cristo voltar, ele vai remir plena e totalmente.
Mas por fim, meus irmãos, o texto nos diz e que não apenas o Espírito Santo, ele usou a argumentação do Espírito Santo como prova que eles receberam pela fé, pela pregação da fé. O exemplo de Abraão era pela fé, não foi pelo que ele fez, até porque ele foi muito antes da lei, muito antes da lei. Ele vai mostrar que a lei é ineficaz, enquanto a fé é eficaz, as obras da lei são totalmente ineficazes para nós sermos salvos, para nos tornar salvos. Ele diz que é ineficaz, o verso 10 ao final vai nos ajudar a compreender. Ele diz: olha, todos quantos estão debaixo das obras da lei, eles estão debaixo da maldição. Através da lei vem a maldição. Só existe lei por conta do pecado. Não matarás, porque os homens não são a favor da vida. E aí vem o aborto. E aí vem o ódio, que muitas vezes a pessoa não mata fisicamente, mas a pessoa corta relacionamento de um modo que é como se ela estivesse morta. E o Novo Testamento fala exatamente disso. Aquele que ofende o seu irmão, ele diz, já quebrou o mandamento de não matarás. João, na sua carta, ele diz: aquele que odeia o seu irmão, diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, essa pessoa é assassino. Ele fala quanto mais, ele diz então que a lei, ela vem mostrar a maldição, vem mostrar que nós estamos sobre a maldição, porque nós somos pecadores e quebramos. E a lei não é uma lei, é uma lei em vários aspectos, e nós quebramos aqui e ali. Ela é um elo grande, vários elos, e nós quebramos, e quando nós quebramos é como uma corrente. Essa corrente agora se desfez, foi rompida. O que Deus requer através da lei era perfeição, que cumpre integralmente, aí Ele aceita. Mas quem consegue isso? Jesus Cristo consegue isso. A lei veio para mostrar o pecado, veio para mostrar que toda a humanidade está debaixo da lei e da maldição. Maldito é aquele das obras da lei. É por isso que nós não podemos ser salvos, e nós temos que anunciar isso. Milhares e milhares de pessoas estão crendo: ah, mas eu não sou tão mal assim. Para você, vai fazer um exame, e a gente costuma fazer isso. Evangelismo explosivo, e eu já fiz isso algumas vezes com os irmãos, vou fazê-lo de novo. Evangelismo explosivo é um método evangelístico, e dentre eles ele ajuda a gente a entender que por obra da lei ninguém é salvo. Pelo contrário, imagine você, por exemplo, que você cometa apenas 3 pecados. Vamos ser generosos conosco? 3 só, por dia. 3 por dia, só 3. 3 por dia. O mês são 30, são 90. 90 por mês. Se você multiplicar isso por 12, você vai alcançar, vai ficar perto do número 1000. Aí você vê qual é a sua idade. Quantos anos você tem? Fala para você, não precisa falar para todo mundo não. Ah, pastor, eu tenho 38. Pastor, já passei de 59. Ah, pastor, eu só tenho 20. Pois é, 20 vezes 1000, 20 mil. 58 vezes 1000, 58 mil. Você acha que você se apresenta diante de Deus e fala: Senhor, eu só tenho esse daqui. Só? Você tem coragem de falar para mim que é só isso? Porque nós fomos generosos, 3 pecados só por dia. Enquanto o próprio Davi diz o que? Senhor, Salmo 19, absolve-me das faltas que me são ocultas. Tanta coisa que a gente fala e nem percebe, fala: puxa, é verdade, foi isso que eu falei, foi, rapaz, eu nem percebi. Olha o que você fez lá, pá. Quanta coisa a gente não percebe e a gente está em falta. A lei vem, o pecado, e pelo pecado nós não conseguimos. Precisa alguém perfeito, e é exatamente isso. Os da lei não procedem da fé, porque aquele que vive pela lei, ele vai observar os preceitos e então vai viver, mas não dá para viver pela lei, porque nós não conseguimos. E é exatamente o verso 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar.
Nós não somos salvos porque fazemos, porque damos esmola, porque ajudamos as pessoas. Isso pode fazer-nos bem, fazer-nos sentir bem. E que bom quando fazemos coisas boas, sentimos bem porque estamos fazendo coisas boas, porque tem gente que se vinga e fica feliz. Já viu aquela frase que diz: vingança é um prato que oferece frio, né? O desejo de agora vou me vingar, agora vou descontar tudo que fez contra mim, e aí a pessoa vai sentir a dor, o sofrimento. A pessoa fica feliz com vingança. Tantas pessoas ficam felizes porque ajuda o próximo, e isso é bom, porque ele está numa situação difícil e houve uma diminuição da sua dor, houve ajuda. Isso é bom, isso é positivo. Mas isso não faz-nos perfeitos. Nós somos pecadores e Deus não inocenta o pecador. Ele tem que ser justo. Você acha que o Moro tem que ser justo? Você acha que todos os juízes que tem aqui no Brasil têm que ser justos? Você acha que você tem que ser justo? Todos nós temos que ser justos. E Deus, Ele é justo. Ele tem que condenar todos. Ele tem que condenar todos. E como que Ele resolve isso? Ele envia o seu Filho para que todo que nele crê não, mas tenha então a vida eterna. Ao mesmo tempo Ele mostra a sua ira, derramando no seu Filho, e ao mesmo tempo para nós recebemos a sua misericórdia. E é por isso que ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque maldito aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Meus irmãos, como é importante nós, aqui nesse capítulo 3, esse ensino doutrinário, que nós somos salvos pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O Senhor Deus, Ele deseja que eu, você sempre andemos no caminho que Ele estabeleceu. E o caminho que Ele estabeleceu para nós, para toda a humanidade, é um caminho muito belo, é um caminho maravilhoso, porque só vindo dele só pode ser coisa boa, santa, e é um caminho de humildade. Nós temos que ser humildes. Deus nos fez, a humanidade, como coroa da criação, como pessoas, como seres que têm maior importância do que todas as coisas. Todas as coisas. Nós somos a imagem dele, mas tome cuidado. Não fique muito cheio de si e muito orgulhoso. Sabe aquela brincadeira que a gente fala com fulana fala tanta coisa boa dessas de alguma pessoa, né? Depois a gente diz assim: menos fulano, desce, está tão cheio, vá descida, menos, fica mais calmo, não fique muito cheio, que parece que é a melhor coisa do mundo, né? Nós temos que tomar esse cuidado. Nós temos que reconhecer que Deus estabeleceu-nos um caminho de humildade, porque nós estamos diante do Senhor Deus. A salvação vem de fora. Nós não podemos tornar-nos perfeitos. Como vamos tornar perfeito? Não tem como, não é uma questão de aprendizado. A nossa natureza é falha, a nossa oração sobe imperfeita, e o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis e faz subir. O Senhor Jesus ora continuamente a nosso favor. Nós precisamos da salvação contínua. O Senhor Deus, e aqui o apóstolo Paulo aos Gálatas, ele instrui aqueles irmãos e a nós também, a aprendermos a sermos humildes, e não querermos tomar o trono de Deus, o trono que dirige todas as coisas, e querer dizer que nós somos salvos porque nós temos poder para nos salvar. Nós não temos. Diz-nos o texto bíblico que quando Jesus voltar, certamente vai ser aquele momento único, quando Ele trouxer aquela multidão daqueles que já se partiram dessa vida, mas já ressuscitados em primeiro lugar, e aqueles que estiverem vivos vão ser arrebatados ali e encontrar nos ares agora toda a igreja ali. Mas diz que quando Cristo voltar para um grupo imenso, vai ser de lamentação.
porque eles vão perceber que eles não vão fazer parte deste grupo tão alegre, tão feliz, tão transformado. Eles fazem parte de um povo que andou na dureza do coração. Deus mandou o meio, Jesus Cristo, e eles não creram. Eles sabiam, muitos deles, que Jesus Cristo existia, mas eles não confiaram suas vidas e achavam que vou ser salvo. Deus é amor, é lógico que Deus é amor, senão não existiria vida, não existiria anos de vida, muitos anos. Você viu Billy Graham, quantos anos? 99 anos, já pensou você com 99? Na igreja não tem ninguém com 99, quem sabe, né? Até mais, que bênção. Mas observe, meus irmãos, é pela fé. Ele quer que nós aprendamos a confiar nele, e não nós sermos salvos. E isso, meus irmãos, eu creio que tem um ponto muito importante que nós precisamos tratar. Nós não podemos viver olhando ao redor e comparando. Eu já li a Bíblia mais vezes que você. Eu sou uma pessoa que ora mais do que você. Eu isso, eu aquilo. Não. Porque a salvação não se dá por obras. Não se dá por obras. Se dá em Cristo Jesus. Nós devemos realizar coisas boas para a glória do Senhor Deus, para que Ele seja enfatizado. A fé é fé em Cristo, não em si que você se salva, mas em Cristo Jesus. Ele tem que ser enfatizado, e Ele estava enfatizando as obras. Eu e você temos que anunciar Cristo pela fé. Nós vamos participar da ceia do Senhor na fé que Ele deu o seu corpo e verteu o seu sangue. Nós não vimos, ninguém aqui viu, mas nós cremos pela fé. Nós olhamos para trás no que Ele fez e cremos pela fé. E cremos que Ele está à direita de Deus Pai, como confessamos ao reforçar no credo apostólico. Nós precisamos destacar a pessoa dele. O Senhor Jesus é digno de ser louvado, adorado, porque Ele é Senhor. Ele sofreu tremendamente, e nós cantamos isso também. Não saberei o quanto foi, pagou o preço. Não dá para saber, não dá para sentir, não dá para medir, não dá para quantificar em quilo, em metro, não. Não dá, é algo que eu e você não vamos saber nunca, porque só Ele passou. Ele precisa receber a honra de ser Ele, porque é Ele que morreu, Ele que salvou. Tudo que nós fizermos de mais intenso na vida cristã, na carreira cristã, não vai ser para ser salvo, porque a motivação também está errada, mas deve ser feita, porque já é salvo. Deus já preparou as obras de antemão, não para a salvação, mas porque já obteve a salvação. E aquilo é aceito não porque é perfeito, porque nunca vai ter louvor perfeito, nunca vai ter oração perfeito, nunca vai ter igreja perfeita, pai perfeito, mãe perfeita, não vai ter nada perfeito nessa vida. O único ser perfeito é Jesus Cristo, que veio a este mundo, adentrou e continua perfeito. De tão perfeito, Ele intercede por nós continuamente. Ele tem que receber a glória. Nós temos que construir, devemos nos aplicar em construir um templo grande aqui, segundo o projeto, para 500 pessoas, porque Ele é digno de ser adorado por muitas e muito mais pessoas. Nós temos que ter congregações, porque Ele é digno de louvor, porque Ele chamou, Ele elegeu muitas pessoas, não sabemos o número, e nós vamos cumprir a missão, e nós vamos passar dessa vida, e outros vão nos substituir, e outros assim até o dia, porque Ele precisa ser enfatizado, e nós vamos fazer isso, porque o justo vive pela fé, não pelas obras. E é pela fé, meus irmãos, que nós nos regozijamos, é pela fé que nós louvamos, é pela fé na obra de Cristo que nós celebramos a ceia e falamos: Senhor, eu nunca vou merecer, eu sei muito bem disso, mas eu quero que o Senhor receba, porque o Senhor merece o louvor. Eu quero bendizer, eu quero entregar a minha vida, eu preciso me consagrar mais a Ti, para que o Teu brilho, a Tua luz seja cada vez mais intensa na minha vida, na vida de cada um, e eu tenho que ser uma bênção na vida dos outros, eu tenho que servir, e é por isso que nós temos neste mês
de março esse subtema. O tema do ano qual é mesmo, meus irmãos? Servindo integralmente a Cristo. E como é que a gente pode servir nesse mês? Nós estamos pensando, refletindo em servir, em proclamar o Rei Jesus. Como que a gente pode proclamar? É pela fé nele, apontando que é ele que é o Salvador, e nós recebemos gratuitamente essa salvação.